Olá, guerreiros, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós estamos aqui no dia 15 de março. Vamos gravar para vocês uma correção, as correções do simulado que nós passamos para vocês no final de semana, os grupos presenciais, tá bom? Esse vídeo é para os grupos presenciais, tá? Nós passamos 15 questões, a princípio 10 questões de português, 5 questões de matemática, que vocês precisam tentar ao máximo fazê-las. E, em restando dúvidas nesse vídeo, me passem, que a gente pode gravar uma reunião. Vai ter agora, nós vamos ter reuniões online em tempo real, né? Pessoal da terça-feira de terça-feira e o pessoal de segunda, quarta e quinta de quinta-feira. Vamos ter as reuniões, daí nesses momentos é os melhores momentos da gente tirar as dúvidas. Teve dúvida? Dá uma anotada aí e depois nos passa, tá bom? Então vamos lá, ó. Não são questões tão difíceis. É Banca Vunesp recente, tá? Recente. Nós temos concurso aqui de 2020. Olha lá, ó. Assinale a alternativa em que, na redação escrita a partir do texto, eu nem abri o texto porque não precisa, tá? O uso da vírgula está em conformidade com a norma padrão de pontuação da língua portuguesa. Só lembrando vocês, uso da vírgula. Eu não posso separar a vírgula entre sujeito e verbo, entre verbo e seu complemento, entre nome e seu complemento, e quando tiver um vocativo é obrigatório o uso da vírgula, e mais, se tiver aquela frase, por exemplo, que a gente deu em sala de aula, ainda quando presencial, o menino rapidamente furtou o carro de luxo, por exemplo. Esse rapidamente, se eu retirar, eu posso continuar com sentido na oração. O menino furtou o carro de luxo. Continua com sentido esse rapidamente, ou ele é entre vírgulas ou sem nenhuma vírgula, tá bom? Então vamos lá, ó. O ganho privado no ensino superior tem potencial para ser maior do que o retorno social. Vamos verificar isso aqui, gente. Só lembrando vocês que eu sempre faço as questões, eu passo as questões para você e não resolvo. Eu resolvo no momento da aula, eu estou resolvendo nesse momento. Tá? Então pode acontecer de ter alguma coisinha aqui que fica para trás. Mas vamos lá, ó. Prestem atenção. Se eu disser o ganho privado tem potencial para ser bem maior do que o retorno social, pode ser. Mas eu acho que talvez ele no ensino superior seja específico, o ganho privado no ensino superior. Não é qualquer ganho privado, tá certo? É no ensino superior. Então, a princípio, esse no ensino superior, eu não posso retirar e colocar entre vírgulas. A princípio, tá? Eu não vou excluir essa alternativa ainda. Pode ser que as outras 4 estejam mais erradas do que essa e eu volto nela. Vamos lá, ó. São muitos os exemplos de quê? De quê? De que os trabalhadores... São muitos os exemplos disto. Lembra que a gente falou várias vezes? Quando tiver o pronome que, a gente pode substituir por disto, por isso, por isto, né? Então, o que acontece é que eu não posso separar. São muitos os exemplos do quê? De que os trabalhadores qualificados. Esse de que os trabalhadores qualificados está complementando, são muitos os exemplos. Tá? Então, não se separa. Se, em vista das possibilidades de ganho, vírgula, não seria adequado? Não seria adequado o quê? Oferecer ensino superior público gratuito. Não seria adequado o quê? Oferecer ensino superior público. Esse oferecer ensino superior público é um complemento de não seria adequado. Eu não posso separar por vírgula, tá bom? Tá fora C. D. Dadas as condições de desigualdade, os indivíduos... Quem também deveriam ser tratados de forma desigual? Os indivíduos. Os indivíduos, gente, e se eu perguntar quem também deveriam ser tratados de forma desigual? O sujeito é os indivíduos. Então, eu não posso separar os indivíduos de também deveriam ser. E deveriam ser o quê? Tratados.
Portanto, tratados de forma desigual é complemento de deveriam ser. Perfeito? Não pode ter vírgula. E o ponto de vista econômico refuta. Refuta o quê? O que é complemento do verbo refutar? A ideia de obrigatoriedade. Portanto, a ideia de obrigatoriedade não pode ser. O ponto de vista econômico refuta. Refuta o quê? A ideia de obrigatoriedade. Eu não posso separar o verbo do complemento. Olha só, que interessante essa questão, gente. Eu estava entendendo que essa A estaria fora, mas eu não tinha certeza absoluta. Eu não tinha certeza absoluta que essa era errada. Portanto, talvez no texto a gente conseguisse responder com mais claridade. Mas aqui, ó, o ganho privado tem potencial para ser maior do que o retorno social. Eu poderia sim ter tirado e continuado com sentido? Não tenho certeza absoluta disso, mas quando a gente faz as questões da forma como a gente está fazendo, quem está começando agora, daqui a pouco vai pegar a tarimba disso, a gente sempre, com a VUNESP, sobra apenas uma alternativa, que é essa, tá? Vamos lá, deixa eu abrir aqui a questão 2. Pá. Vamos fazer bem pouquinho, 5 questões em cada vídeo, tá? Vamos seguir. Assinale a alternativa em que a reescrita da frase "ela confere liberdade às pessoas" atende à norma padrão da língua portuguesa quanto ao uso do acento indicativo da crase. Ele está falando de crase. Vamos só verificar a crase. Mais nada. Eu vou reescrever a frase "ela confere liberdade às pessoas" e vai ter que continuar correto com relação à crase. Ó. Ela confere liberdade a diferentes. Gente, olha a primeira coisa que eu falei para vocês. Aqui, diferentes está no plural. O a está no singular. Eu nem analiso. Não pode ter crase. Apenas se o a tiver o a for no plural e o diferentes no plural. Ou o a no singular e o diferente no singular. Quando está assim, um no singular, outro no plural, não existe crase. Não existe crase, ok? Ela confere liberdade a uma infinidade de pessoas. Gente, vamos verificar na nossa primeira peneira. Estão lembrado que a gente tem que fazer uma peneira, porque crase eu preciso do artigo a e a preposição a. Então, a primeira coisa que eu tenho que ver é se cabe artigo a antes dessa expressão aqui, ó, uma infinidade de pessoas. Se eu falar que uma infinidade de pessoas aglomeraram na festa, né, neste final de semana, eu digo, então, ó, uma infinidade de pessoas aglomeraram na festa esse fim de semana, ou eu digo, há uma infinidade de pessoas aglomeraram na festa esse fim de semana. Eu não digo a uma. Então, não cabe artigo antes de uma, que na verdade uma já é um artigo, tá? Uns, umas, né? Então, não cabe artigo. Se não cabe artigo, não tem crase. Está faltando um dos as, ok? Aqui, ó. Ela confere liberdade à maior parte das pessoas. Pode ser que seja essa, tá? Pode ser que seja essa. Mas vamos seguir, depois a gente volta. Ela confere liberdade a toda sorte de pessoas. Mesma coisa, toda sorte de pessoas estava aglomerada naquela festa. Ou a toda sorte de pessoas estava aglomerada naquela festa. É toda. Se é toda, significa que não cabe artigo a antes. Se não cabe artigo a antes, não tem crase, ok? Está fora. Ela confere, aqui ó, não preciso nem analisar. Por quê? Porque algumas está no plural e o a está no singular. Não cabe crase. Então, a alternativa C. Ela confere liberdade à maior parte das pessoas. Se eu fizer a minha primeira peneira, eu falo, maior parte das pessoas estavam sem máscaras? Ou eu falo, a maior parte das pessoas?
Repetindo, eu digo, maior parte das pessoas estavam sem máscara ou a maior parte das pessoas. Eu posso até dizer os dois, mas eu posso dizer a maior. Então pode ser que tenha artigo antes. Aí, qual que é a nossa segunda peneira? Substituir isso aqui por uma palavra masculina. Por exemplo, parte. Eu posso falar maior o quê? Maior número. Então eu digo assim, ó, ela confere liberdade o maior número das pessoas, ou ela confere a liberdade ao maior número das pessoas. É ao. Se é ao, pessoal, ao no masculino, a gente já estudou várias vezes em sala de aula e aqui também. Se é ao, significa que tem o artigo o e a preposição a no masculino. Se tem artigo e preposição no masculino, tem artigo e preposição no feminino. É isso? Então, é justamente a alternativa C aí dessa questão, dessa segunda questão. Vamos para 3. Ok, cadê a 3? 3 está aqui. 3. Considere a seguinte passagem para responder a questão. A justificativa moral para a gratuidade. Ela confere liberdade às pessoas. No processo educacional, funcionalidades são apropriadas pelos indivíduos, conferindo-lhes a possibilidade de serem livres e agentes, não dependentes e passivos. Livres e agentes, aqueles que agem, né? Não dependentes e passivos, aqueles que esperam que as coisas caiam do céu, como alguns candidatos esperam que a sua aprovação caia do céu, que ele não precisa modificar os hábitos, não. Na passagem, expressa o sentido contrário entre si. Contrário entre si. Ele quer saber qual das alternativas tem antônimos que foram referidos lá. Justificativa e gratuidade não tem nada a ver uma coisa com outra, gente. Justificar é você fundamentar aquilo que você está falando e gratuito é aquilo que não é oneroso, né, que é pago. Que não é pago, tá? Desculpa. Moral e liberdade, processo e possibilidade, indivíduos e agentes, livres e dependentes. Nos parece, se vocês quiserem dar uma olhada nas outras alternativas, beleza. Mas no texto, livres e dependentes, exatamente o contrário. Porque quem depende não é livre. Né? Quem depende da opinião alheia para viver não é livre. Quem não está nem aí para a opinião alheia é livre. Tá certo? Então, livre e dependente são coisas antônimas, que é justamente o que ele estava querendo. A questão 4, eu acho que é um texto, né? Então, nós vamos ter que ler esse texto aqui para a gente poder conseguir fazer. Pesquisa realizada pelo Datafolha mostrou que a maioria da população brasileira quer educação gratuita para todos, da creche à universidade. Educação deve ser pública e gratuita. Era o mesmo texto das questões anteriores, tá? Educação deve ser pública e gratuita, da primeira infância ao ensino médio. Por exemplo, uma menina que passar por esse ciclo gerará um retorno social maior que o privado. A produtividade da economia aumenta com trabalhadores qualificados. Ok. Tá. O que ele está falando aqui, então, que o retorno social vai ser maior que o retorno. Uma menina passou pelo ensino fundamental e ensino médio. Né? O retorno desse ensino dela para o social, para a sociedade, vai ser maior do que só para ela mesma. Tá? É isso. A justificativa moral para a gratuidade. Ela confere liberdade às pessoas. No processo educacional, funcionalidades são apropriadas pelos indivíduos, conferindo-lhes a possibilidade de serem livres e agentes, não dependentes e passivos. No ensino superior, o retorno privado é maior do que o social. Olha, é um texto, não que eu concorde com isso, nem você tem que concordar, só tem que interpretar. Ele está falando que no ensino superior, o retorno vai ser maior para a pessoa que faz o ensino superior e não para a sociedade em si. Tá? Não que não tenha retorno para a sociedade, tem, mas vai ser maior por indivíduo, por isso a não gratuidade. Por exemplo, mais médicos e administradores graduados geram ganhos sociais, mas os salários desses profissionais indicam que os ganhos privados são substantivos.
não seria razoável oferecer-lhes educação superior gratuita. Há aspectos morais que justificariam ensino superior pago, mas somente para quem tem condições de fazê-lo. O Brasil é um país consideravelmente desigual. Logo, desiguais deveriam ser tratados desigualmente. Lembra que para quem já fez administração pública com a gente, noções de administração pública, a gente fala isso no artigo 5º, né? Logo, desiguais deveriam ser tratados desigualmente. E há 2 fundamentos filosóficos para tal posição. O primeiro advém do conceito de progressividade de impostos e gastos públicos. Logo na graduação, economistas aprendem um princípio de justiça, de cada um de acordo com sua capacidade, a cada um de acordo com sua necessidade. O segundo é derivado da visão do filósofo John Rawls. Por vezes, é mais justo tratar desiguais de forma desigual. Isso é uma questão de justiça, né? O texto segue. É 4b. Aqui a gente já leu, aspectos morais, E a 2, tá. É aqui que a gente parou, ó. Logo, seria mais razoável, do ponto de vista econômico e moral, considerar que alunos do ensino superior que possam pagar por este o façam. Ok? Então, tá. O texto é bem peculiar, é bem bacana, até mesmo para a gente fazer uma redação, porque ele está falando sobre a questão do ensino superior gratuito, porque infelizmente havia muito. Puxa vida, você quer ver que eu não peguei justamente a questão? Vamos ver? Não. Conforme a opinião do autor, diferentemente das etapas anteriores da educação, o ensino superior, pelo autor, tá? É pelo autor e não por nós. O ensino superior deve ser uma oportunidade estendida a todos e providenciada pelo Estado, o responsável por garantir a educação em todos os níveis. Não é isso que ele fala, né? Ele está falando que no ensino superior há uma diferença fundamental aí. B. Constitui um único nível de formação cuja oferta gratuita pelo poder público torna-se, em vista do alto custo, inviável em qualquer hipótese. Ele não disse em qualquer hipótese, não. Ele falou que o ensino superior deve ser gratuito para quem precisa da gratuidade, tá? O ensino superior legitima as desigualdades sociais, sendo suficiente considerar as diferenças de remuneração. Gente, ele não está focando nisso aqui, nessa diferença social que acarreta maior ainda o nível superior. Perfeito? Deveria ser bancado pelo governo somente para formar profissionais indispensáveis. Nada disso, né? Nada disso. Ele não falou nada disso, não. E forma profissionais com possibilidades de ganhos pessoais mais significativos, razão pela qual não se justifica esse tipo de educação gratuita a todos. A todos, realmente não justifica. Porque o que ele está falando, basicamente no texto, um texto maravilhoso, por sinal, é que o retorno privado do ensino superior é maior do que o retorno social. Por isso que o Estado deveria, não é o que faz, mas deveria bancar, financiar somente para quem precisa do Estado para isso. O restante vai fazer particular, tá? Mas não é isso que acontece, ok? Mas perfeito que é a alternativa E de eco. Vamos fazer mais uma questão e a gente já encerra aqui esse vídeo de hoje, tá? Com 5 questõezinhas e depois eu vou falar mais umas coisinhas para vocês. Segundo o texto, que é o mesmo texto lá, a educação pública e gratuita até o ensino médio se justifica por tratar-se de investimento. Olha só, aparentemente o que ele fala é que ensino médio, o fundamental e o médio, o retorno é mais social, né? Infelizmente, no Brasil, não se aplica ao ensino médio, que se você pegar os estudantes de ensino médio, principalmente de escolas públicas, eles não têm muito conhecimento, né? Eles não adquirem muito conhecimento, principalmente em história, filosofia, sociologia, que isso é viável, e é muito viável para os políticos do nosso país. E aqui no texto, ele está falando, então, que a educação pública e gratuita no ensino médio se justifica para quê? Até o ensino médio, tá?
Resulta em maior volume de pessoas aptas a ingressar, não é por isso. Não é por isso. O que mais? Beneficia toda a sociedade ao aumentar a produtividade econômica e trazer às pessoas a possibilidade de serem livres e independentes. Talvez seja isso, né? Diminui a reivindicação popular para que o Estado venha a se responsabilizar. Diminui, não, a reivindicação. Não está falando nada de reivindicação do povo, não, né? Possibilita ao Estado atender a demanda do mercado de trabalho. Olha, fazer, apesar do insignificante retorno social, não é insignificante. O retorno social é muito grande, tá? O que mais aqui? Alternativa E. Qualifica os indivíduos para desempenhar atividades que resultem em ganhos pessoais que lhes permitam arcar com os custos? Não necessariamente. Na verdade, o intuito até o presente momento do ensino médio, é só, não é qualificar profissionalmente, né? Agora sim, a tendência é que o ensino médio já seja qualificador laboral, qualificação de atributos profissionais. Mas o que resta, então, aptos beneficia toda a sociedade, aumentar a produtividade econômica e trazer a possibilidade de serem, as pessoas a possibilidade de serem livres e independentes. Tá? Então é isso. O ensino médio, pelo texto, é isso que é o objetivo. Pessoal, então a gente fechou essa aqui, nós vamos fechar como se diz, em 3 blocos, né? 3 blocos. Para a gente poder, na quinta-feira, o pessoal que é da turma de segunda, quarta e quinta, fazer uma revisão disso que a gente necessita. Vocês façam as questões aí como elas têm que ser feitas, tá bom? E qualquer dúvida me passem. Depois a gente vai postar mais um vídeo aí para vocês. Ok? Até mais, gente.